Ô, Eltim, você teve uma depressão, né? Muito Sim, forte. E eu queria que você contasse um pouco do processo, porque a história é muito legal. Sem pressa, tranquilo. tá bom. E contasse como que foi a sua superação, para as pessoas entenderem o que tem a ver com isso tudo que a gente tá falando aqui. Certo. Em 2000, eu nasci em 1900, brincadeira, gente. Em Quando 2000 eu e, nasci. em 2011 eu me mudei pra França, fui fazer engenharia química lá. E eu fiquei 3 anos morando lá, eu tinha 17 anos, nunca tinha morado fora de casa. Fui pra um país totalmente diferente, um idioma novo, uma galera muito diferente. E conforme eu fui ficando por lá, pouco a pouco eu fui me deprimindo. Então eu não gostava de morar lá, eu não gostava do curso. Percebi que eu não gostava de engenharia, me formei, guardei o diploma. Primeiro eu mostrei pra minha mãe pra ela ficar feliz. Depois guardei numa gaveta que eu nem sei mais onde tá. E lá eu fui entrando numa depressão sem perceber. Até que um dia em 2014 eu me toquei. Que eu tinha ficado 6 meses sem ir na aula. Eu já não fazia mais nada. Eu não dormia direito. Eu não conseguia parar de chorar. E eu tava simplesmente abandonando tudo pouco a pouco. E eu decidi voltar pro Brasil. Voltei pro Brasil, passei o ano de 2014, foi o pior ano da minha vida. Basicamente toda noite eu saía do quarto, sentava na mesa, morava no 6º andar. A mesa era muito grande, era uma mesona de madeira, e ela ficava bem do lado da janela. Eu sentava em cima da mesa e ficava olhando pra fora na janela, assim, pensando assim, será que eu pulo ou não pulo? Passei o ano, basicamente o ano inteiro, fazendo isso toda noite. Meus pais dormiam no quarto, e eu ficando lá, cogitando a ideia, todo dia. Até que, não sei, misericórdia de Deus, em algum momento eu me toquei que, não, pular não vai ajudar em nada. E aí, coincidentemente, pouco tempo depois, eu conheci um cara chamado Elton, que é filho de um amigo do meu pai. Você vê a coincidência da vida. E esse cara chegou pra mim e falou assim, meu, vem aqui ler uns livros massa que eu tenho. E eram uns livros de autoajuda, cara, de empreendedorismo. Assim, era tipo Pai Rico, Pai Pobre. Segredos da Mente Milionária. E quando eu comecei a ler aqueles livros, eu sempre gostei de ler, mas quando me mudei pra França, eu parei de ler, parei de fazer tudo. Comecei a ir só em festa de faculdade, comecei a ver só um lado da vida que eu não conhecia. Com certeza contribuiu. Eu parei de ir na missa. Eu sou católico, eu ia na missa o tempo todo. Parei de rezar, parei de me importar com tudo que tivesse a ver com Deus. E foi nesse período que eu entrei em depressão. E aí, quando o Elton me indicou o livro, eu comecei a ler. Eu abri o livro e eu comecei a ler coisas que eu nunca tinha ouvido. E comecei a vislumbrar uma possibilidade da vida que eu nunca tinha parado pra pensar. Eu tava fazendo engenharia química, um curso que eu odiava. Eu olhava pros meus amigos e eu não tinha nada a ver com nenhum deles. Era tudo uma galera que gostava de engenharia, uma galera muito diferente de mim, em todo lugar que eu tava. E eu não conseguia achar identificação com ninguém. Quando eu abri aqueles livros, eu comecei a ver, cara, tipo, dá pra empreender, dá pra fazer outra coisa. Eu não preciso estar fadado a ser engenheiro, que eu não acredito. Eu não sei porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas finalmente eu percebi, cara, a minha vida não tá fadada a isso aqui. Eu posso escolher outra coisa qualquer que eu quiser. Posso, sei lá, fazer psicologia se eu quiser. Posso estudar Aristóteles. Posso fazer concurso. E aí, aquilo começou a me dar um ânimo de viver de novo. Então, eu comecei a ler e eu comecei a encontrar possibilidades de fazer coisas na vida que eu nunca tinha enxergado. E quando eu percebi isso, foi no primeiro, eu sentei, e era Pai Rico, Pai Pobre o livro. Quando eu percebi, dá pra sair da roda dos ratos, eu falei, cara, a vida é maravilhosa. Tem um monte de coisa a fazer. Eu que não tô vendo. E aí eu comecei a ler livro desenfreadamente. Fiquei maluco por livro. Comecei a ler, eu terminava. O Elton me emprestou 3 livros. Passou 2 dias, eu cheguei e falei, eu li todos. Cadê os próximos? Ele ficou assim, duvido. Eu falei, não, li tudo. Fala isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele abriu o olho assim. Caramba, me deu mais outros lá. E eu comecei a comprar livro. E cada vez que eu ia lendo, eu ia percebendo que abriam-se novas possibilidades. C.S. Lewis fala num livrinho azul bem legal sobre leitura que a cada livro que eu leio, a boa literatura me faz me transformar em 1000 homens e ao mesmo tempo continua a ser eu mesmo. A cada livro que eu lia era de fato como se eu pegasse um pedaço de uma pessoa que escreveu aquele livro ou de um personagem que tá naquele livro. Cara, eu li Retrato de Dorian Gray. Como eu me identifiquei com Dorian Gray? Depois eu li O Médico e o Monstro. Como eu me identifiquei com o Dr. Hyde? Então, eu fui lendo os livros e percebendo que, de fato, uma outra coisa que o C.S. Lewis fala é cada livro abre uma janela. E as janelas que se abriam para mim traziam luz para dentro de uma coisa escura que estava dentro de mim. E isso foi se estendendo a tal ponto que
Eu conquistei a minha esposa por causa de um livro que eu li. Caramba. Aí, Acredite ou não, eu li um livro que ensinava a conquistar mulheres. Sério? Essa parte eu não sabia. Eu Milene. O que rasta, diria? O que rasta Gado está nos demais. ouvindo. Gado demais. Diria, o cara lê livro pra pegar mulher. Ele pô. só diria isso se ele não visse a Milene. Se ele visse a Milene, ele ia falar, cara, arrasou. Eu li esse livro e um dia depois Mas eu do fui... Lewis esse também? Pô, o cara leu a nome desse coletânea do Lewis. Lewis era gado? O nome desse livro era Que mais? O Livro Negro da Sedução. Olha Uau. só. Quando E era tá um- no livro negro do Pô, esse aí é brabo. 50 Ações Cinzas já passou faz Já tempo. era, isso aí. mano. A galera de Muito casa já tá melhor. no Google É, pesquisar. tá esgotado. A venda essa semana Esse livro não explodiu desse Esse livro. livro não Ninguém se entendeu encontra. nada. Eu não sei onde tem esse livro. É um PDF que um amigo meu falou, cara, lê que é da hora. Daí eu li. Um dia depois eu fui numa balada. E a primeira... Quando eu entro na balada, eu olho, tá a Milene sentada. Sorte dela. Se ela tivesse atrás, ela não estaria nem casada contigo. Cara, né? e aí eu falei... Eu olhei pra ela e falei, meu Deus, mulher maravilha. Nunca vi uma mulher linda desse jeito. Eu vou testar esse livro. E aí? E aí eu... Não, mas antes disso, você falou assim, eu vou casar com essa mulher. Não, quando eu é impressionante. Eu pedi a Milene em casamento praticamente em menos de 24 horas que a gente se conheceu. Ela ficou meio assustada. É louca essa história, né? Mas é verdade. É verdade. E aí? Aí eu olhei pra ela e Ainda falei... bem que ela ficou meio assustada, né? É uma pessoa normal. Normal, Normal, eu né? que não era normal. Mas calma que piora. Eu olhei pra ela e falei, cara, é essa mulher aqui. Não sei porquê, mas é. E daí eu testei a teoria do livro. Hum. E como vocês podem ver, eu tô casado, tenho um filho. Mas qual é o livro, cara? Pô, me É o fala. livro negro da sedução. Não, mas qual que era a teoria? Divide com a gente. Pô, Elton. Todo mundo É tá aquela curioso pra teoria saber. vergonhosa, entendeu? Uma palhinha pra galera de A casa. teoria é que Tem muitos jovens aqui. Jovens. a tese do cara do Assistindo. livro é que a mulher não é você que precisa dela. É ela que precisa de você. Uau. O seu prêmio. Você é o prêmio dela. E não é Porra. você. Tá ouvindo, Fábio Júnior? Acredite ou não. Acredite ou não, deu certo. E, bom, conheci a Milene, até engraçado, né? Porque eu conheci ela, a gente... Uma das perguntas mais importantes que eu fiz pra ela foi pra que time você torce? Ela disse, eu sou flamenguista. Perfeito. E eu falei, É pra casar. essa é a mulher perfeita. Casar, Bruno. Essa é a mulher perfeita. Casar Deus, agora, tio. Deus me deu a mulher perfeita. E aí, no Meu dia Deus. seguinte, adivinha o que era? Final da Libertadores, Flamengo e River Plate. Assim é mais fácil, né, Elton? Aí eu assim falei, é fácil. nós vamos ver o jogo junto amanhã. O universo aí, ó. É, tudo providência. encaixou. 38 anos, muita gente esperou 38 anos e esperou 24 horas. Foi esse momento. Cara, foi que dia maravilhoso, um grande dia. Aí, a gente foi esse jogo do Flamengo, e aí, por sorte, depois do jogo do Flamengo, a gente foi numa festa que era num lugar muito afastado. E os caras furaram 2 pneus do meu carro, de propósito. Então a gente ficou preso no lugar, esperando o guincho. E aí foi quando eu me declarei pra ela. Então ela ficou assustada, mas não tinha pra Não, onde correr. mas peraí, nesse jogo aí, o Gabigol, ele decidiu nos últimos O minutos. melhor lá. jogo da minha vida, Você cara. também Não levou os tem- últimos minutos pra poder decidir aí, pedir a mão dela? Como é que foi? Não, cara, eu já tava decidido do dia... Da hora que eu comecei a conversar com ela, eu já sabia que era essa mulher, cara. É inacreditável, não sei te explicar. Era ela, entendeu? E de fato foi? E de fato foi. Eu fui até a Europa de novo pra ficar mais perto dela. Que ela... Aí pegou o livro, rasgou. Não, peguei aquele livro e falei, agora esquece, não preciso mais disso, já me serviu. Você vê como é que o livro funciona. Aham. Então, Utilitarista. cara, eu comecei primeiro entendendo possibilidades da vida. Depois eu comecei a mudar algumas coisas na minha vida por causa dos livros que eu lia. Eu consegui conquistar uma mulher, mas melhor ainda do que isso, que vamos estiver. Amor, eu te amo. Mas melhor ainda do que isso, eu reencontrei Deus por causa dos livros. Então, em 2020, eu comecei a ler A Vida Intelectual, Uhum. Imitação de Cristo e Confissões de Santo Agostinho. E quando eu li aqueles livros, eu entendi... Quando eu li A Vida Intelectual, eu entendi uma coisa. Do Sertiland, né? Do Sertiange. Eu entendi. O estudo só pode me levar a um lugar. A Deus. Se eu estudo buscando a verdade, honestamente, eu quero honestamente aprender, é claro. inevitável que eu chegue a Deus. Não tem outro lugar. Esse é o fim do estudo. Lendo aquele livro, eu percebi isso. Eu falei, pô, então eu preciso voltar a, sei lá, vou rezar, vou conversar com Deus. Não sei. Eu fiquei em dúvida do que fazer. Aí eu li A Imitação de Cristo. É do Thomas... Tomás de Kempis. Kempis, né? Isso. E aí, quando eu li aquele livro, eu falei, é isso aqui que eu tenho que fazer na minha vida. É só seguir esse livro. Que é imitar Cristo. Uhum. Super fácil, né? O desafio. É só isso. E é mesmo. Só que é a coisa mais esquisita na vida. E aí eu entendi, puta, é isso. E aí eu comecei a ler Confissões. E aí eu falei, cara, tá cheio de merda na minha vida que eu nem sabia. É.
Aí eu pensei, pô, se o Santo Agostinho falou tudo isso que ele falou pra Deus, por que eu vou falar? E aí nesses 3 livros eu me converti. Voltei na missa, voltei a rezar. Ordenou a vida. E a vida começou a andar. Então, a minha saída da depressão começou com a leitura, e a leitura me levou a voltar a conversar com Deus. Então, eu devo muito da minha vida aos livros que eu leio. Bacana. É porque na última linha, quando você estuda, você tá dilatando a tua existência, né? É isso. E a gente tem sede de crescer. O pessoal não percebe isso. Eu nunca tive hábito de leitura. Eu era bom aluno no colégio. Eu li o livro que os professores de português mandavam. Machado de Assis e tal. Não era rebeldezinho, não. Assim, Harry Potter. Todo mundo foi ler Harry Potter. Eu comprei também Harry Potter. Vamos ler, né? Cheguei na metade, falaram assim, vai lançar o filme mês que vem. Ah, deixa quieto. Aí eu falei, pô, também não vou largar o livro pela metade, né? Aí eu falei, assim, vou ler só as falas da segunda metade e acabei. Meu irmão leu os 7, eu li só o primeiro e Você esperei o pulava e filme. lia as falas? Só as falas. Ah, não, Zé, nunca vi isso. É bem na mais minha vida. Que figura. Não, então não tinha esse Não faz hábito. sentido, pô. Não faz sentido. O resto é Fala. chatão. E aí ele começou a comprar livros sem diálogo. Aí não dá. Só Eu comprei coisas quadrinho, figuras, tá agora é ligado? só quadrinho. Mas depois que eu fui estudar pra concurso, eu achava assim, fiquei 5 anos de faculdade fazendo nada, agora como é que eu vou tirar esse atraso? Nunca vou passar. Comecei a estudar, fui bem na prova, falei, me deu uma autoestima. É isso que aconteceu também contigo. Tu tem uma autoestima de, caraca, eu sou capaz de aprender as coisas. Eu sou capaz de realizar os planos que pareciam muito distantes. Isso aí te aproxima um pouco de Deus, que dá uma sede de crescer. Se você atinar pra isso, tu cresce interiormente também, que é o mais importante, né? Com certeza. O meu irmão foi a mesma coisa. Ele pegou pra estudar pra CFA, que é uma prova lá de certificação no mercado financeiro. Deu tanto gás naquilo, foi vendo que ia bem, passou na prova, ele também se converteu nessa época. Porque no fundo é a nossa existência que quer aumentar, quer crescer, né? Então o estudo é importante pra caramba.